Capítulo 9. Melquisedeque. A terceira pessoa do trio era Lote. Sendo ainda uma criança pequena, não sabia o que significava a adversidade. Por isso, ficara muito espantada com a mudança ocorrida na sua jovem mãe adotiva. Ouvira rumores de que coisas estranhas haviam sucedido a Sara, mas não conseguia entender por que razão ela tinha um ar tão diferente. Por que usava um vestido velho e ia à sala de aulas apenas para ensinar, em vez de se sentar no seu lugar de honra e aprender as lições com as restantes? Muito se especulara entre as mais novas, quando descobriram que Sara já não ocupava os aposentos onde durante tanto tempo Emily vivera, com grande pompa e circunstância. O que mais perturbava Lote era o fato de Sara explicar tão pouco a ser questionada. Quando se tem 7 anos, é preciso que os mistérios sejam tornados claros para que possam ser entendidos. Agora você é muito pobre, Sara? Perguntara Lote em tom de confidência, na primeira manhã em que a sua mãe adotiva se encarregara da aula de francês. Você é pobre como um mendigo? E enfiou a sua mão gorducha na mão de Sara, piscando e ameaçando chorar. Não quero que seja pobrezinha como um mendigo. Começou a franzir a testa, como se fosse chorar, e Sara apressou-se a consolá-la. Os pedintes não têm onde morar e eu tenho, explicou corajosamente. Onde é que você vive? Há uma rapariga nova no seu quarto e já não é tão bonito. Eu vivo em outro quarto, respondeu Sara. É um quarto bonito? Eu quero ir vê-lo. É melhor não falar. Miss Minchin está olhando para nós. Ela vai se zangar comigo por conversar com você. Tinha descoberto que seria responsabilizada por tudo que fosse desobediências. Se as crianças não prestassem atenção, se falassem, se não estivessem quietas, ela seria a culpada. Todavia, Lote era uma menina determinada. Se Sara não queria lhe dizer onde vivia, ela descobriria de outra forma. Conversou com as suas coleguinhas e se deixou ficar perto das mais velhas quando estas estavam fofocando, e com base nas informações que conseguira recolher, partiu numa viagem de descoberta num final de tarde, subindo as escadas, cuja existência desconhecia, até chegar ao piso das águas furtadas do sótão. Aí encontrou 2 portas, uma ao lado da outra, e ao abrir uma ao acaso, deparou-se com sua querida Sara de pé em cima de uma mesa velha, olhando por uma janela. Sara, mamã Sara! Gritou ela aterrada, pois o quarto era tão despido e tão feio que Lote tinha a sensação de ter subido 100 de degraus e ter chegado a um outro mundo. Sara virou-se ao escutar o som daquela voz. Foi a sua vez de ficar consternada. Se Lote começasse a chorar e alguém a ouvisse, seria a desgraça das 2. Saltou de imediato da mesa e correu para ela. Não chores, não faça barulho, suplicou Sara. Serei repreendida se você chorar. E hoje todo o dia escutei broncas. Não é um quarto assim tão mau, Lote. Não é? Indagou Lote, olhando em redor ao mesmo tempo que mordia o lábio. Continuava a ser uma menina mimada, mas gostava o suficiente da sua mãe adotiva
para fazer um esforço para se controlar por ela. De alguma forma, era bem possível que qualquer sítio onde Sara morasse pudesse ser bonito e confortável. E por que não é mal, Sara? Quase sussurrou. Sara abraçou Lote e tentou rir. O calor do seu rechonchudo corpo infantil era um grande consolo. Tivera um dia árduo e estivera tentando se distrair, contemplando a rua pela janela. Daqui consegue-se ver todo tipo de coisas que lá embaixo não se avistam, respondeu ela. Que tipo de coisas? Perguntou Lote, com o mesmo gênero de curiosidade que Sara conseguia sempre despertar, mesmo em meninas mais velhas. Chaminés, bem perto de nós, nuvens subindo até o céu, pardais pulando de um lado para outro e a conversar uns com os outros, como se fossem pessoas, e outras janelas de águas furtadas, onde poderão surgir cabeças a qualquer momento. E sentimos-nos tão alto que é como se vivêssemos num mundo diferente. Ah, deixa-me ver. Ajude-me a subir, pediu Lote muito entusiasmada. Sara pegou Lote no colo e as duas, empoleiradas na mesa velha, inclinaram-se sobre o parapeito da janela e espreitaram para a rua. Quem nunca fez isto não imagina um mundo diferente com que elas se depararam. De um lado e de outro, uma sucessão de telhas inclinava-se até às caleiras. Os pardais, sentindo-se em casa, pulavam e chilreavam sem qualquer receio. Dois deles voaram para a chaminé mais próxima e puseram-se a discutir ferozmente, até que um deu uma bicada no outro e o expulsou dali. A janela das águas furtadas vizinhas estava fechada, pois ninguém morava na casa ao lado. Quem dera que morasse alguém ali. A janela fica aqui tão próxima que, se no sótão vivesse uma menina como eu, podíamos conversar uma com a outra. E se não tivéssemos medo de cair, atravessaríamos o telhado e faríamos visitas uma à outra, disse Sara. O céu parecia tão mais perto do que quando se via da rua, que Lote estava encantada. Contemplado a partir da janela das águas furtadas, por entre os canos das chaminés, o que acontecia no mundo lá embaixo parecia quase irreal. Miss Minchin e Miss Amélia e a escola ficavam quase esquecidas, e o barulho das carruagens na praça parecia um som pertencente a outro mundo. Ah, Sara, eu gosto deste quarto, gosto sim. É bem mais bonito do que os de lá de baixo, exclamou Lote, aninhando-se no braço da sua protetora. Olhe, olhe o pardal. Se ele tivesse umas migalhas para lhe dar, sussurrou Sara. Eu tenho, disse Lote com um pequeno grito. Tenho um pedaço de um pãozinho doce no bolso. Eu comprei com o meu dinheiro ontem e guardei um pouco. Quando jogaram as migalhas, o pardal voou para uma chaminé vizinha. Não estava habituado a oferendas e assustara-se com as inesperadas migalhas. Porém, depois de Lote ter ficado muito quieta e de Sara ter chilreado, quase como se fosse um pardal, percebeu que as migalhas eram um gesto de hospitalidade. Inclinou a pequenina cabeça e, do seu poleiro na chaminé, observou a oferta com os olhos a brilhar. Lote mal conseguia manter-se quieta. Será que ele vem? Será que ele vem? Murmurou. Os olhos dele dizem que sim. Ele está pensando se deve ou não, sussurrou Sara em resposta. Olha, ele se decidiu, lá vem ele.
Voou para o telhado e saltitou na direção das migalhas, mas deteve-se a alguns centímetros delas, inclinando a cabeça para um lado e para o outro, como se refletisse nas hipóteses de Sara e Lot, transformando-se em dois gatos e lhe saltando em cima. Por isso seu coração disse-lhe que as duas estranhas eram mais amigas do que pareciam, e aos pulinhos foi se aproximando cada vez mais. Bicou a migalha maior na velocidade de um relâmpago e transportou-a para o seu poleiro na chaminé. Agora que ele sabe que nós não vamos fazer mal, não vai demorar a vir buscar as outras, declarou Sara. O pardal não só regressou, como levou um amigo, e o amigo, por sua vez, foi buscar um familiar, e os três comeram, piando e chilreando, e estacando de vez em quando para inclinarem as cabeças e fitarem Lote e Sara. O encanto de Lote era tão grande que esqueceu o choque que a primeira impressão do sótão lhe provocara, de tal modo que, ao descerem da mesa, Sara pôde apontar-lhe outras belezas no seu novo quarto, das quais nem ela mesma ainda tinha se dado conta. É tão pequenino e fica tão alto que quase parece um ninho no cimo de uma árvore, e o teto inclinado é tão engraçado. Olhe, nesta ponta do quarto mal consigo ficar de pé. E quando a manhã começa a nascer, deitada na cama, consigo ver o céu através da janela no teto. Quando faz sol, vejo as nuvens passar e fico com a impressão de que eu poderia tocar-lhes. E quando chove, as gotas matraqueiam e tamborilam a vidraça como se fosse uma melodia. À noite, quando se vêem as estrelas, podemos contar quantas cabem no buraco da janela. São imensas. E olha para o pequeno fogão ali no canto, todo enferrujado. Se fosse polido e nele ardesse um lume, imagina como não seria agradável. Como você vê, é um quarto muito bonito e acolhedor. Caminhava em redor da pequena divisão, com Lot segurando-lhe a mão, gesticulando e descrevendo todas as maravilhas que ela própria e Lot iam descobrindo. Lot acreditava sempre em tudo o que Sara lhe contava. Ali no chão podia haver um tapete indiano azul e espesso, e naquele canto ficaria bem um pequeno sofá com almofadas para nos sentarmos. Ao lado, para que fosse fácil pôr a mão, poderia haver uma estante carregada de livros. Frente ao fogão ficaria bem uma pele e nas paredes, para tampar o cal, tapeçarias e quadros. Teriam de ser pequenos, mas seriam bonitos. No teto poderia haver um candeeiro com um quebra-luz cor-de-rosa e no centro do quarto uma mesa com um serviço de chá. E não podemos esquecer uma chaleira de cobre em cima do lume no fogão. Quanto à cama, podia ser diferente, com um colchão alto e macio e uma lindíssima colcha cor-de-rosa. E talvez com o tempo conseguíssemos travar amizade com os pardais, até eles virem bater com o bico na janela e pedir para entrar no quarto. Oh, Sara, gostaria tanto de viver aqui, exclamou Lot. Quando Sara, depois de ter convencido Lot a descer e de a ter acompanhado até o meio das escadas, voltou ao quarto e olhou à sua volta, o feitiço das suas descrições que fizera para o bem de Lot tinha se quebrado. O colchão era duro e a colcha velha e gasta. As paredes caiadas exibiam de novo as manchas de umidade. O chão era frio e desconfortável. O fogão velho e oxidado e o estafado escabelo, desconjuntado por ter uma perna mais curta do que as outras,
Era o único assento em toda a divisão. Sentou-se nele por uns minutos e colocou as mãos no rosto. O mero fato de Lot a ter ido visitar e ter ido embora parecia ter tornado as coisas um pouco pior. Talvez como sucede aos prisioneiros, que se sentem mais sozinhos depois que as visitas partem, deixando-os para trás. É um lugar solitário, pensou ela. Às vezes, é o lugar mais solitário do mundo. Estava assim sentada, entregue aos seus pensamentos, quando a sua atenção foi atraída por um tênue som perto de si. Levantou a cabeça para ver de onde vinha e, se ela fosse uma criança medrosa, teria abandonado o escabelo a toda velocidade. Sentado sobre as pernas traseiras, um grande rato farejava o ar com grande interesse. Algumas das migalhas que Lot levara haviam caído ao chão e o cheiro atraíra-o para fora da sua toca. Tinha um ar tão estranho e engraçado. Parecia-se tanto com um anão ou um gnomo de bigodes grisalhos que Sara ficou fascinada. O rato olhou para ela com os seus pequeninos e brilhantes olhos como se estivesse fazendo uma pergunta. Foi uma visão tão rara para Sara que na sua cabeça ocorreram 1000 pensamentos como antigamente. Creio que deve ser tão duro ser um rato. Ninguém gosta deles. As pessoas pulam e fogem gritando: "Oh, um rato, que horror!" Eu não gostaria que as pessoas fugissem e gritassem: "Oh, uma Sara, que horror!" assim que me vissem. Nem que me colocassem ratoeiras e me dessem me dessem para jantar ao gato. É tão diferente ser um pardal. Porém, ao nascer, ninguém perguntou a este rato se ele queria ser um rato. Ninguém disse: "Não preferia ser um pardal?" Sara ficara tão quieta, sentada no escabelo, que o rato começara a ganhar coragem para avançar. Tinha muito medo dela, mas talvez tivesse um coração como o do pardal, e este lhe dissesse que ela não pularia sobre ele. Além disso, tinha muita fome. Na toca, na parede, tinha uma família bastante grande, e há vários dias que não tinham a sorte de encontrar o que comer. Deixara os filhos a chorar amargamente e aventurara-se para conseguir algumas migalhas. Pousou então as patas da frente no chão. "Vai, avança, não sou uma armadilha", incentivou-o Sara falando baixinho. "Pode pegar as migalhas à vontade." Os prisioneiros na Bastilha costumavam fazer amizades com os ratos. Eu podia ser sua amiga. Como é que os animais compreendem as coisas é um mistério, mas o certo é que entendem. É provável que exista uma língua que não é feita de palavras e que seja entendida por todos os seres vivos do mundo. Talvez exista uma alma oculta em tudo e esta consiga falar sem fazer qualquer som com outra alma. Talvez qual fosse a razão, o rato percebeu naquele momento que estava em segurança, muito embora fosse um rato. Sabia que aquele ser humano pequeno sentado no escabelo não pularia e desataria a gritar ou lhe jogaria objetos que, se não errassem o seu alvo e o esmagassem, o fariam chegar à sua toca coxo e ferido. Era, na verdade, um rato muito simpático e a sua intenção era boa. Ao erguer-se sobre as patas traseiras, farejando o ar com os olhos fixos em Sara, esperara que ela compreendesse isso e não o encarasse logo como um inimigo. Quando aquela coisa misteriosa que fala sem usar palavras lhe dissera que ela não o faria, avançou lentamente em direção às migalhas e começou a comê-las. De vez em quando olhava de relance para Sara, da mesma forma que os pardais haviam feito, e a sua expressão era tão humilde que comoveu Sara.
Ficou sentada, observando-o sem se mexer. Uma das migalhas era bem maior do que as outras, a tal ponto que mal se podia apelidar de migalha. Era evidente que o rato ansiava por aquele pedaço, porém, teria que se aproximar mais do escabelo e o roedor continuava um pouco intimidado. Parece-me que quer levar aquele pedaço para a família que está na toca. Se ficar mesmo muito quieta, talvez ele venha por ela, pensou Sara. Estava tão imóvel que mal respirava. O ratinho avançou alguns passos e comeu mais algumas migalhas. A seguir parou e farejou o ar, olhando de esguelha para a ocupante do escabelo. Precipitou-se então para o pedaço de pão doce com a mesma intrepidez do pardal, e assim que agarrou o que queria, correu de regresso à parede, enfiou-se por um buraco no rodapé e desapareceu. Logo vi que queria aquele pedaço para a família. Creio que seria capaz de fazer amizade com ele, disse Sara para si própria. Cerca de uma semana mais tarde, numa das raras noites em que Ermengarde achou seguro fugir para o sótão, ficou surpreendida quando, ao bater à porta do quarto de leve, Sara tardou em abri-la. A princípio, o silêncio do outro lado da porta era tal que Ermengarde se perguntou se a sua amiga não estaria dormindo. Para sua surpresa, escutou-a soltar uma risadinha e falar com alguém num tom persuasivo. Vá, pegue, leva isso para casa, Melquisedeque. Vá, leve para a sua mulher. Escutou a Ermengarde dizer. Quase de imediato, Sara abriu a porta, deparando-se com a amiga na soleira, de boca e olhos escancarados. Com quem você está falando, Sara? Inquiriu ela, meio assustada. Sara fez com que Ermengarde entrasse cautelosamente, mas tinha o ar de quem estivera a fazer alguma coisa agradável e divertida. Tem que prometer que não vai se assustar e nem gritar. Caso contrário, não poderei te contar, respondeu Sara. Ermengarde quase se sentiu tentada a gritar logo naquele momento, mas conseguiu se controlar, olhou em redor no quarto, mas não viu ninguém. Contudo, era óbvio que Sara estivera conversando com alguém. Pensou que fossem fantasmas. É alguma coisa que me dará medo? Perguntou receosa. Algumas pessoas têm medo deles. Eu tinha no começo, mas agora já não, disse Sara. Era um fantasma? Balbuciou Ermengarde. Não, era o meu rato, disse Sara, rindo. Ermengarde deu um pulo no meio da cama estreita. Escondeu os pés sob o pijama e embrulhou-se no xale encarnado. Não gritou, mas estava ofegante de medo. Oh, um rato, um rato! Exclamava ela numa voz estrangulada. Pois, eu receei que você se assustasse, mas não precisa ter medo. Estou domesticando-o. Ele já me conhece e até sai da sua toca quando eu o chamo. Você quer vê-lo ou você tem muito medo? Com o passar dos dias e com a ajuda dos restos de comida trazidos da cozinha, aquela estranha amizade fizera progressos, e Sara aos poucos até esquecera que a tímida criatura com a qual fizera um relacionamento era um mero rato. Ao início de tão assustada, Ermengarde não conseguia sequer sair do seu puleiro em cima da cama, toda encolhida, e com os pés escondidos, mas a expressão calma de Sara e a história da primeira aparição de Melquisedeque começou finalmente a despertar sua curiosidade e, por fim, inclinou-se por cima da beira da cama e ficou olhando para Sara, ajoelhando-se junto ao buraco no rodapé. Ele não vai sair correndo da toca e pular para cima da cama, não é? Quis saber a cautela. Não, é tão educado como nós. Parece mesmo uma pessoa, garantiu Sara. Olhe, repare.
Começou a entoar um som muito baixinho, semelhante a um assobio. Tão baixinho que para ouvir era preciso que o silêncio fosse absoluto. Repetiu várias vezes, muito concentrada no que estava fazendo. Era como se estivesse lançando um encantamento, pensou Ermengarde. Finalmente, em resposta, uma cabeça de bigodes grisalhos e olhos pequeninos e brilhantes espreitou do buraco. Sara tinha algumas migalhas na mão. Jogou-as no chão e Melquisedeque avançou e comeu-as. Guardou a migalha maior para o final, mas não a comeu, pegando nela e transportando-a para a toca com um ar muito eficiente. Você viu? Aquele pedaço é para a mulher e os filhos. Ele é muito consciencioso. Apenas come os pedacinhos mais pequenos. Depois que ele voltar, ouço sempre a família chiar de alegria. Existem 3 tipos de chiado: o das crianças, o da senhora Melquisedeque e o do próprio Melquisedeque, disse Sara. Ermengarde desatou a rir. Oh, Sara, você é muito invulgar, mas generosa. Eu sei que sou invulgar e tento ser generosa, admitiu ela. Esfregou a testa com a mão morena em um ar pensativo e terno. Tomou conta do seu rosto. Meu papá também costumava rir de mim, mas eu gostava. Ele dizia que eu era muito original, mas adorava as minhas histórias de faz de conta. Na verdade, eu não consigo evitá-las. Se eu não imaginasse coisas, creio que não conseguiria viver. Parou e olhou em volta. Tenho a certeza de que não conseguiria viver aqui, acrescentou com uma voz baixa. Ermengarde, como sempre, estava encantada. Quando você fala sobre as coisas, é como se elas fossem reais. Você fala do Melquisedeque como se ele fosse uma pessoa. Ele é uma pessoa. Tem fome, ele se assusta como nós e é casado, tem filhos. Quem diz que ele não pensa como as pessoas? O olhar dele é igual ao de uma pessoa. Foi por isso que eu lhe dei o nome. Sara sentou-se no chão na sua posição preferida, com os braços em redor dos joelhos. Para além disso, é um rato da Bastilha enviado para ser meu amigo. Consigo sempre um pedaço de pão que a cozinheira desperdiça. E é o suficiente para sustentar ele e sustentar a família dele. Ainda a Bastilha? Você ainda faz de conta que é a Bastilha? Perguntou Ermengarde, cheia de curiosidade. Quase sempre. Às vezes eu tento fazer de conta que é outro tipo de lugar, mas a Bastilha acaba sempre sendo mais fácil de imaginar, em especial quando está frio. Nesse momento, surpreendida por um som que ouviu, Ermengarde quase pulou da cama. Parecia 2 pancadas na parede. O que foi aquilo? Perguntou Ermengarde. Sara levantou-se do chão e respondeu de uma forma bastante dramática. É a prisioneira da cela ao lado. Ah, Becky! Exclamou Ermengarde extasiada. Sim, 2 pancadas significam: amiga, você está aí? Em resposta, Sara deu 3 pancadas do seu lado da parede. Isto quer dizer sim, eu estou aqui, está tudo bem. 4 pancadas foram ouvidas na cela ao lado. Sara explicou o seu significado. Está dizendo: nesse caso, amiga de infortúnio, dormiremos em paz. Boa noite. Ermengarde sorria, deliciada. Oh, Sara, é mesmo como se fosse uma história, sussurrou. Mas é uma história, tudo é uma história. Você é uma história, eu sou uma história. Miss Minchin é uma história. Voltou a sentar-se e falou, até que Ermengarde esqueceu que ela própria era uma espécie de prisioneira fugida.
E Sara teve que lhe lembrar que não podia permanecer na Bastilha a noite toda e que teria que voltar sem fazer barulho ao seu próprio quarto e à sua cama.